Olá, meu amigo, minha amiga. Temos notícias muito boas, sobretudo para pessoas como você e eu, que sempre estamos em muitas lutas e que agora estamos enxergando horizontes mais claros lá na frente. E se você olhar bem, com muita atenção, você vai perceber que há um sentimento de uma certa acomodação na sociedade brasileira, pelo menos para as pessoas que estão acompanhando o processo político aqui no Brasil. E o processo criminal também. É como se, depois de termos visto muitas filas desorganizadas, agora elas parecem estar mais organizadas, chegando a ser o guichê final, que levará muitas das criaturas dessas filas a uma instituição prisional qualquer. Só que agora existem outras criaturas que pegaram a senha e estão entrando nessas filas. Você certamente já deve ter passado por algum tipo de situação em que você, estando numa fila, escutou uma voz: "Um passinho à frente, por favor." Pois bem, nós estamos aqui sempre fazendo esse papel, né? Um passinho à frente, vamos organizar essa fila. A fila tem que chegar ao seu final. E ela está chegando ao final. Daqui a 12 dias, na nossa contagem regressiva, começa o julgamento da Orcrim comandada pela figura do senhor Jair. E ele não tem escapatória. E a cada momento que a gente vê, a gente percebe que a fila está ficando cada vez mais rígida. Essa fila não tem como voltar para trás. Essa fila vai chegar até o seu guichê final. Bom, vou conversar com vocês sobre as últimas informações das coisas que estão acontecendo agora no Brasil, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Então, vamos seguir em frente. Gente, começando com a notícia muito interessante, muito boa, né? Isenção do imposto de renda. Câmara aprova urgência no projeto de lei em votação simbólica. Presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que nas próximas reuniões será definida a data em que o projeto irá para votação no plenário. Gente, isso vai ter um impacto eleitoral muito importante para o Lula, né? Porque é inegável que as pessoas vão sentir no bolso, né? Vão sentir menos tensões quando chega na época da declaração de imposto de renda. Agora, o Arthur Lira, que é o redator desse projeto de lei, ele está dando uma aliviada no andar lá de cima, porque o andar de cima teria que pagar mais impostos para compensar a isenção dessa camada da população muito importante. Não só as pessoas que ganham até R$ 5.000 terão uma isenção total de imposto de renda, mas as que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.000 terão uma redução. Então, muita gente será beneficiada. Agora, é fundamental que, além da realidade concreta, que haja uma comunicação, né, gente? Isso aí precisa ser jogado o tempo todo, precisa ser mostrado para as pessoas aqui no Brasil, porque de fato, é uma mudança em paradigmas aqui em relação à organização tributária no nosso país. Bom, o presidente Lula, ele esteve hoje numa cerimônia lá em Sorocaba, e aí eu quero enfatizar aqui com vocês, né, que as coisas incríveis que acontecem. O Lula está entregando, aliás, entregou 400 unidades odontológicas móveis, 400 vans, que são mini gabinetes dentários, que vão para cidades com menos infraestrutura, para ajudar as pessoas a terem um tratamento odontológico digno, né? Eu comentei, junto com meus amigos, quando nós estivemos lá com o ministro das Comunicações, o senhor Sidônio, comentamos que quando foi entregue quase 1.000 ambulâncias, que se fez uma cerimônia idêntica a essa aqui que a gente está vendo, né? Gente, a maior parte dessas unidades, elas vão para o Nordeste e elas estão sendo fabricadas em Sorocaba. Por que eles não organizaram para entregar essas ambulâncias lá em Brasília? Iam para Brasília, de Brasília elas seriam remanejadas para todos os estados ali da região Centro-Oeste, região Norte e Nordeste. Porque seria um impacto muito grande, né? Vermos muitas ambulâncias, vermos, né, muitas dessas unidades, para mostrar que o governo tem uma preocupação social, tem um programa muito interessante. No entanto, eu desafio vocês encontrarem hoje, nos telejornais logo mais à noite, uma única nota dessa realização do governo. Portanto, gente, se não somos nós aqui, olha, fica difícil as pessoas tomarem conhecimento, né? Mas teve uma fala do Lula que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Voa, a verdade engatinha. E é assim mesmo. E vocês sabem que nesse país tem uma fábrica de mentira. Tem uma fábrica que todo dia você vê a quantidade de mentira. Por exemplo, tem uma mentira que diz que eu já morri, eu sou um clone. Você viu que esse dia eu subi uma rampa correndo
Aí, não, esse não é o Lula, esse é um clone. O Lula já foi. Eu já sou o quinto Lula. Já sou o quinto Lula. Gente, pior que eu já mostrei isso aqui para vocês, né? Canais da extrema-direita fazendo essas coisas, né? Que o Lula é um clone, né? Enfim, pelo menos o Lula está sabendo disso. Deus queira que eu seja o sétimo, oitavo, décimo Lula, porque eu quero viver até 120 anos. Eu tenho direito. Dizem que o céu é muito bom. Quem quiser minha vaga pode pedir que eu dou. Eu quero viver aqui na Terra mais um pouco. Eu quero viver aqui na Terra. Então, eu vou precisar que vocês também tenham esse desejo. Viver muito. Viver muito, se cuidar. Quem é que levanta de manhã e anda 1 hora? Quem é que faz alongamento? Sobretudo, a gente tem que cuidar das pernas. Porque essa barriga da perna aqui é o segundo coração da gente. Se a gente não fizer exercício com a perna, ficar sentado na sofá, vendo novela, vendo lá, ou no computador, só mexendo assim, a gente vai durar pouco, cara. Eu vou fazer 80 anos dia 27 de outubro. De 80 anos. Eu digo para todo mundo aqui, eu hoje tenho mais resistência física do que quando eu tinha 65 anos de idade. Hoje eu consigo correr, hoje eu consigo andar 6 quilômetros, 30 minutos a 6 quilômetros por hora e 30 minutos a 8 quilômetros por hora, sem cansar. Gente, eu achei muito interessante que é o seguinte, veja só, a fala de um presidente da República, ela tem muita importância. Ela ajuda a educar a sociedade, ajuda a politizar a sociedade nos temas que são importantes para a sociedade. Então, gente, infelizmente esse tipo de fala do Lula acaba não sendo muito reverberada. Vão pegar a imprensa, a grande imprensa vai pegar uma coisa ali, uma frase mal colocada e vão explorar isso, né? Mas são coisas importantes, imposto de renda, que já vai entrar na pauta, e essas realizações são muito importantes, né? Enquanto isso, a extrema-direita fica no trem fantasma. Aqui o senhor Deltan, o Jeguinho Lustroso do Paraná, publicou um vídeo agora mesmo. Magnitsky bloqueia cartões de Moraes e vai piorar. Esses caras, eles resumem a vida de uma pessoa a ter cartão de crédito. Eles acham que a missão que está sendo comandada pelo ministro Alexandre de Moraes poderia ser modificada ou desviada em sua rota, porque o ministro estaria na iminência de perder um cartão de crédito. Vocês vejam como essas figuras são pigmeus morais, pigmeus mentais, né? Enfim, são criaturas, homúnculos, nanicos, né? Mas deixa eles, né? A hora a cadeia vem e, enfim. Agora vejam só o que aconteceu hoje lá no Congresso Nacional. Essa criatura aqui, valentão, ele deu um arrobo bolsonarista, mas em fração de segundos ele já percebeu que ele poderia receber o impacto. Ele provocou o contato, mas quando o contato começou a se desenhar, ele fugiu e mudou, deu uma ré, né? Vejam só o que ele estava desenhando em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Continuem perseguindo as pessoas. Vocês estão no caminho certo. Eu quero repudiar a perseguição contra não somente um cidadão, mas um dos homens mais eloquentes do evangelho brasileiro, pastor Silas Malafaia. Alexandre de Moraes, presta atenção, o seu dia, o seu fim está próximo e nós vamos acabar com a sua vida. Porque... Opa! O valentão aí virado no giraia, né? Aí deu uma de Daniel Silveira, vamos acabar com a sua vida, né? Você não pode fazer o que você está fazendo. Eu só quero... Aí alguém soprou alguma coisa no ouvido do valentão, e o valentão falou assim, eu não vou esperar esse contato não, tem gente que está se dando mal. E aí a mudança foi essa aqui. Fazer uma correção na minha fala, quando eu falei do Moraes, eu disse a palavra destruir a sua vida. E isso de maneira nenhuma. A gente não está aqui para destruir vidas, e sim as ações erradas que ele tem tomado. Então eu quero retirar minha palavra quando eu disse destruir vida e colocar a palavra certa. Você podia falar destruir bala de jujuba, né? Destruir ovo de codorna, sei lá, alguma coisa assim, né? Enfim, mas a emenda aí ficou complicada em seu Zé Trovão. Iremos acabar com a injustiça que Alexandre de Moraes está falando. Eu estou falando, marido Rosário, não é você. Use o microfone. Senhor... Mas que coisa, hein? Então tá aí mais um valentão que viu que a coisa poderia ficar complicada para ele. A imprensa internacional ainda está repercutindo o que está acontecendo com o Bolsonaro, é com uma grande novela ou uma grande fila. E não tem escapatória, gente. Em conversa com Jair Bolsonaro, Eduardo demonstra receio que Trump vire as costas.
O Dudu Bananinha claramente estava passando informações falsas lá para o governo Trump. E eles devem estar de saco cheio, né? Eles só estão dando algum tipo de ouvido a esses traidores da pátria porque há interesses que não são confessados, há interesses em estruturas aqui no nosso país, na economia do nosso país, no desenvolvimento do nosso país, uma preocupação em atrofiar o nosso país, que o nosso país crescendo, o nosso país teria grandes condições de estar tomando aí mercados, de estar, enfim, desenvolvendo, inclusive o planeta, com tanta coisa que nós temos aqui, mas esses grupos querem se assenhorar do nosso país. E então, quando tem o Dudu Bananinha ali enchendo o saco dessa gente, enfim, tem hora que passa da conta, né? Eduardo responde Malafaia após ser chamado de babaca. Estamos juntos, o senhor é igual a mim. Gente, olha só, vocês vejam o nível dessas criaturas. O Silas Malafaia é um cara que tem tanto ódio dentro dele, ele tem uma fala tão virulenta, que de fato, gente, é um ser que não tem nada a ver com nada de religioso, nada de bom. Muito pelo contrário. Quando ele se apresenta, a gente consegue enxergar as pessoas isentas, as pessoas que nunca ouviram, as pessoas mais sensíveis, todo mundo enxerga a maldade, né? Enxerga uma coisa pesada, uma nuvem em cima da criatura, né? Enfim, mas ele está desafiando muitas situações aí, ele vai chegar a hora dele e já está com a senha na mão. Bolsonaro encaminhou vídeos de mais de 300 vezes para bular justiça. Gente, o Bolsonaro dificilmente ele vai escapar no final de semana ou no começo da semana da decretação de uma prisão preventiva. Como eu disse para vocês mais cedo, a prisão preventiva não tem prazo. A situação para ele vai ficar mais complicada. Após tramóia com o advogado de Trump, Bolsonaro não tem aliados, só cúmplices. Aí esse advogado lá do Trump, gente, é uma coisa tão absurda, porque o cara é advogado da empresa de Trump e o Bolsonaro conspirando com ele para saber o que ele deveria publicar aqui no Brasil. Se isso não é trair a sua própria pátria, ou a nossa pátria, a palavra traição ela vai ter que ser interpretada de um outro modo. É uma coisa tão abjeta, tão rasteira, tão mesquinha, tão infame, que, olha, essa criatura, se ele ficar na prisão e morrer dentro da prisão, numa prisão perpétua, que não existe no Brasil, mas o volume de pena que ele vai receber vai ser tão grande que para ele vai se converter numa prisão perpétua, mesmo assim ainda será pouco diante de tudo aquilo que essa criatura tem feito de mal contra o Brasil. Nos Estados Unidos, Eduardo se vê nesta P aqui. Pessoal, eles falam muito dos Estados Unidos, mas o Dudu está dizendo, olha, se não melhorar a situação, vou ser condenado a morar aqui nos Estados Unidos. Sim, porque nos Estados Unidos o senhor não é norte-americano, o senhor Dudu Bananinha. O senhor é latino. E sendo latino para esses supremacistas norte-americanos, o senhor é a mesma coisa que um lixo. O senhor não tem nenhum predicado interessante, o senhor não é filho de um intelectual, o senhor não é filho de uma pessoa valente, o senhor é filho de um reles ladrão de joias, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. E o senhor Trump, a CIA, os serviços de inteligência, eles informam todas essas questões para quem está no poder. Então não pense que eles não viram, que eles estão ali diante de uma ralé moral que está tentando fazer alguma coisa contra o nosso povo. Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump. Aliados admitem desgaste e reforço de ideia de conspiração. Tarcísio de Freitas também está saindo aqui em defesa, né? Ele está falando, olha, está muito preocupado com as pessoas, né, virarem alvo de investigações judiciais por simplesmente fazerem críticas. Tarcísio, você já foi chamado de rato por um dos filhos do Bolsonaro, né? E agora está sofrendo ataques também do outro filho, né, que está te classificando aí como uma figura também covarde, uma figura desleal, um traidor. E, obviamente, quando as pessoas de fato são tudo isso, elas não conseguem ter uma atitude altiva, né, não conseguem reagir. O senhor é refém desse universo paralelo, dessa gente tão ruim que irá para a cadeia, e o senhor do lado de fora vai tentar pegar o espólio desses presuntos todos, né, desses defuntos. Mas a coisa também vai ficar complicada para o senhor. Nós estaremos aqui para denunciá-lo todos os dias. Bom, gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Como vocês viram, notícias muito interessantes. Até o nosso próximo encontro. Tchau!